Olá, meus amigos, aqui nós estamos para apresentar mais um vídeo semanal a respeito de cânticos, músicas, hinos, composições, tanto de autores antigos quanto de autores modernos. Nós temos falado aqui de músicos atuais, músicos da década de 1970, 80, mas também falamos de músicos que compuseram ali pelo ano 1800. Bem-vindo ao meu canal, eu espero que você dê aí o seu gostei ou não gostei e faça também algum comentário no canal, porque isso é importante para o algoritmo, não é? Muito bem, então vamos lá ao nosso vídeo. Hoje eu quero falar sobre Sarah Kelly, que foi esposa do Dr. Robert Kelly, missionário médico e missionário escocês, que veio ao Brasil e aqui aportou em 10 de maio de 1855, numa época em que não havia liberdade religiosa, havia só uma igreja estatal, que era a Igreja Apostólica Católica Romana, era a única. Mas Dr. Kelly, por ser médico e depois de residir na cidade de Petrópolis, fez amizade com Dom Pedro II, pelo que se conta na história, né? E ele e a sua esposa Kelly começaram a Igreja Evangélica Fluminense, um grupo paralelo à Igreja Presbiteriana Brasileira. E ela deu uma grande contribuição à Igreja Brasileira, porque nesse mesmo ano, em agosto, 19 de agosto de 1855, ela fez a primeira classe de escola dominical, com crianças de uma família vizinha deles ali na cidade de Petrópolis, né? Leram a história de Jonas, cantaram e oraram. E assim nasceu a primeira escola dominical do Brasil, que algumas igrejas mantêm essa tradição de ter a escola bíblica dominical, que é um tempo de estudo da palavra de Deus. A Assembleia de Deus é muito forte nisso, né? Algum tempo depois, ela criou uma classe de adultos e era o Dr. Kelly, Robert Kelly, quem dirigia. Pois muito bem, o que eu quero destacar aqui é que ela organizou o primeiro inário congregacional no Brasil. Exatamente. Ela organizou em 1861. Eu tenho aqui os dados muito interessantes, porque ele constava só com 50 músicas, sendo 18 salmos e 32 hinos. Salmos de leitura para ler durante a liturgia do culto, né? E esta coleção foi a primeira dos hinos evangélicos em língua portuguesa, porque havia cultos religiosos naquela época, mas o governo ou a Igreja Católica, que mandava no campinho, permitia que esses cultos realizassem ali entre o pessoal de língua estrangeira que morava no Brasil. Então, ele foi preso aqui no Brasil, ele teve muitas tribulações, ele já havia sido expulso da Ilha da Madeira. A história de Robert Kelly é muito linda, né? A biografia dele. Aliás, se você quiser ler uma boa biografia de Robert e Sarah Kelly, acesse o nome dele ali no inologia.org e você vai encontrar uma biografia resumida, muito linda, porque eu tenho essa biografia dele aqui em 4 volumes, não é? Mas eles conseguiram fazer concisa em apenas algumas páginas. A segunda edição do Salmos e Hinos foi publicada em 1865 e continha 25 salmos e 58 hinos. E eles tinham um grande colaborador, que era um filho adotivo deles, Dr. João Gomes da Rocha, era filho adotivo do casal Kelly. Então o Dr. Kelly ajudou muito. A partir de 1899, ele começou a fazer um índice remissivo
e também colocou no inário antífonas e cantochões, elevando o nível ao nível das melhores e mais completas coleções de hinos evangélicos do Brasil. E aí, em 1947, com a morte do Dr. João Gomes da Rocha, que é tradutor de muitos hinos em vários inários, inclusive na harpa cristã, foi feita os direitos autorais passaram para a Igreja Evangélica Fluminense. Anos atrás eu costumava pregar muito nas igrejas congregacionais do Rio de Janeiro. Muito bem, o segundo inário mais antigo do Brasil é o de 1886, Hinos e Cânticos, que era usado pelas igrejas cristãs evangélicas, casas de oração. Eram 686 hinos. Agora eu tenho que dar um destaque neste inário, que era maiormente todo ele traduzido, porque os brethren, ou irmãos, veja bem, gente, os brethren, ou irmãos, têm a história deles conectada lá no passado, em 1200. Então, eles foram preservando a doutrina apostólica através da história. Quando Lutero fez a reforma protestante, eles já existiam, eles existiam também no tempo de John Wesley. Aliás, se aliaram a John Wesley, não é? No trabalho de evangelização, e eles mesmos levaram John Wesley a Cristo. Foram chamados ali com vários nomes, eles vêm sendo chamados de muitos nomes desde aquela época. São os irmãos. E a história deles remete lá para Pedro Valdo, 1200 e pouco, e chamado de valdense. Mas na realidade eles não eram valdenses, eles eram irmãos. Eles diziam que eram descendentes refugiados da época do apóstolo Paulo, que se refugiaram no Piemonte, ali nos Altos Suíços e da Itália. E eles tinham um lindo inário, e esse inário estava aqui, a casa de oração tinha. Casa de oração não é muito forte aqui no meu estado, mas ele é muito forte em outros lugares do Brasil. E eu mesmo já tive o privilégio de pregar em muitas casas de oração desses irmãos que descendem lá daquela época e preservam a doutrina apostólica. O terceiro inário mais antigo é o Cantor Cristão, de 1891. Usado pelas igrejas batistas. Hoje tem 581 hinos, mas a primeira edição tinha apenas 16 hinos tirados dos salmos e hinos. E eu estava olhando aqui na minha cópia do Cantor Cristão que eu tenho, que eles ali fazem menção aos salmos e hinos, que foi o primeiro inário evangélico que foi editado no Brasil. Eu quero mostrar para vocês aqui uma música que a Sarah Kelly, ela fez uma versão, As Tuas Mãos Dirigem o Meu Destino. Ela fez esta versão a partir de uma música irlandesa. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, foi que seja assim. A gente ouvia muito este cântico, eu mesmo fiquei surpreso ao saber que a melodia é uma melodia folclórica irlandesa, e ela colocou uma letra em cima desta música, né? Mas uma outra canção que eu quero trazer para vocês é esta aqui, que é cantado por Carlos José. Eu peguei aqui do inário da harpa cristã, porque não achei uma melhor para apresentar. Lugar de Bênção e Paz, que é o hino, deixa-me ver aqui, 592 da harpa cristã. Lugar onde há bênção e paz, onde sinto comigo Jesus, ao humilde o seu sangue assegura perdão, seu Espírito enche de luz. Estou no lugar onde Então aí
você tem um pouco da história de Sarah Kelly, a esposa do Dr. Robert Kelly. Eu gostaria até de falar um dia aqui sobre a vida do Dr. Kelly, não é? Mas ela exigiria bastante do meu tempo aqui, não é? Mas você pode procurar em vários lugares. É lindo conhecer a história desses pioneiros brasileiros. Não esqueça de deixar o seu gostei e até um próximo vídeo, se Deus quiser.